E quando a Colômbia chocou o mundo? A Copa de 2014 teve várias histórias e foi um excelente mundial, e seu principal jogador foi James Rodríguez. Mas ao lado dele uma seleção extremamente carismática, uma alegria de jogar muito bonita de se ver, golaços marcantes e uma eliminação pro nosso Brasil nas quartas. Mas o legado daquela geração ultrapassa qualquer coisa. Até hoje o 10 da seleção é o mesmo, e não importa a sua condição, se o James veste a camisa amarela, ele destrói, e foi assim desde o início. Mas qual que foi o caminho dessa seleção? Você lembra da participação deles na Copa? Vamos relembrar tudo isso hoje. Estamos oficialmente em data FIFA e eu tinha prometido e não cumprido que eu sempre ia fazer um vídeo de seleções nesse momento, mas aqui eu tô pra me redimir. Por isso eu vou trazer aqui a Colômbia e eu sei que é um pouco aleatório, mas tem muita curiosidade, muito golaço e muita coisa pra gente falar. E pra contextualizar esse país que a gente não conhece tanto assim, eu acho que dá pra separar eles em duas gerações. Se liga. A tradição dos colombianos no futebol nunca foi algo tão grande, tanto que eles só participaram de 6 Copas do Mundo, sendo 5 delas depois de 1990, e vai participar da 7ª em 2026, então existe uma evolução. Como eu falei, duas gerações, então vamos voltar para os anos 90. Foi a segunda vez em Copas, mas a primeira que a gente tinha uma carismática Colômbia. No gol teríamos René Higuita, um goleiro extremamente conhecido até hoje. Tinha-se também jogadores craques do futebol brasileiro como Fred Rincón, e o grande nome era Carlos Valderrama. E esse cara era o carisma completo, o cabelão, o clássico camisa 10, a qualidade técnica, a seleção tinha potencial. Vamos acelerar, senão eu vou demorar muito para chegar onde eu quero chegar. Bora. Na Copa de 90 o time chegou nas oitavas de final, mas era uma consolidação de um time que poderia ir ainda mais longe, algo que se mostrou no ciclo seguinte. A Colômbia chegou à Copa de 94 após jogos como um 5-0 na Argentina e um 1993 invicto, com 19 jogos, 10 vitórias e 9 empates. Parece loucura, mas dá pra dizer até que a Colômbia era uma das candidatas ao título, pelo menos uma das. Até porque essa Copa é absurda, tinha muito candidato, tinha o nosso Brasil que ganhou, mas tinha uma Itália, tinha uma Holanda, era muito competitivo. O problema é que na época quem mandava na Colômbia era Pablo Escobar, então imagina a pressão desses caras. Mesmo com toda aquela esperança, os colombianos caíram na fase de grupos. Um gol contra que gerou a morte do zagueiro Andrés Escobar, e após participar mais uma vez do Mundial em 98, ainda com essa geração, o país ficou fora das 3 Copas seguintes. E não era das mais fortes assim, tanto que aquela oitavas de final em 90 foi a melhor participação da nação em Copas, até aquele momento que parecia algo inalcançável. Já que em 2010, por exemplo, a Colômbia ficou em 7º nas eliminatórias, bem longe de se classificar. Beleza, não se classificou, mas tinha potencial de chegar sim com essa geração. Não encantava o mundo e nem chamava muita atenção, mas era um time um pouco melhor. Muito pelo crescimento do Falcão Garcia, que no Atlético de Madrid chegou até a ser top 5 de bola de ouro, e era um centroavante muito único, e tinha até outros nomes. O Imortal Ospina, que na época já devia ter seus 50 anos e se bobear tá até hoje jogando. O Armeiro, que a gente conhecia aqui no Brasil principalmente pelo Armeiration. Um polivalente Quadrado, que fez carreira na Juventus. Um Guarim, que veio até jogar no Vasco depois. E um Jackson Martinez no Porto, que fazia seus gols. O técnico para esse ciclo seria Leonel Alvarez, só que o começo foi mais do mesmo. Algumas derrotas e o treinador já caiu. Para seguir, o ano era 2012 e o pensamento era meio que vamos pegar um cara que já conhece um pouco o ambiente e também o caminho até uma Copa, e para isso chegou o José Pekerman. E eu sei que eu falar esse nome e nada para você pode ser a mesma coisa, mas o Pekerman já é um cara que tinha experiência na Argentina em seleção de base e até na profissional. Não é nenhum gênio de experiência, mas ele sabia lidar com esse ambiente. E ele teve um olho bom também, porque foi com ele que um jovem jogador de 22 anos que estava se destacando no Porto chegou logo pro time titular. O James Rodríguez chamava atenção em Portugal e o argentino já nesse 2012 levou ele e botou a camisa 10. E a resposta foi ótima, o primeiro jogo, seu primeiro gol com a seleção. Em seguida o time embalou, foi uma goleada no Uruguai por 4-0 e não é esse Uruguai que é hoje. Estamos falando de um time que venceu a Copa América e que tinha sido semifinalista da Copa do Mundo de 2010, então era expressivo. Venceu também uma forte geração do Chile, que hoje é um time fraquíssimo, e já que o Brasil não estava naquela eliminatória, era o grande momento pros colombianos retornarem à Copa, e os resultados foram vindo. Foi relativamente tranquilo se classificar, tanto que a Colômbia passou em segundo, mas o jogo de classificação foi emocionante. 11 de outubro de 2013, Colômbia e Chile na Colômbia, e os chilenos abriram um 3-0. Porém, a Colômbia foi buscar aos poucos, fez o primeiro gol e com mais 2 gols de pênalti do Falcão Garcia, a seleção estaria de volta a uma Copa do Mundo. Destaque ainda maior pro Falcão, que era um centroavante absurdo e que se mudaria pro Mônaco antes da Copa. Foi simplesmente top 3 da artilharia da eliminatória, mas também na frente dele foi só Messi e Suárez, e após 16 anos, uma nova geração da Colômbia surgia. Ok, chegamos finalmente na Copa, mas antes dela aconteceram alguns problemas. Primeiro, o James mudou do Porto pro Mônaco, o que parecia bom porque juntaria o 10 e o 9 da seleção. O Falcão teria um entrosamento melhor com ele, só que não foi muito bem assim. Pouco antes da Copa, Falcão Garcia rompeu o joelho e apesar do James ser muito talentoso, o grande nome não era ele, e a Colômbia perdeu seu principal jogador.
Mesmo assim, o grupo da Copa estava sorteado e foi um grupo sem nenhum timaço. Era Grécia, Japão e Costa do Marfim. A Colômbia tinha totais condições de se classificar, só que nos amistosos pré-Copa não se teve nada de muito especial. Então era uma Copa ali que eles iam chegar pra ver no que dá. Só de estar ali já tava ótimo. Além dos jogadores que eu já citei, aquele time também tinha o zagueiro Zapata, que jogou anos no Milan depois, o volante Carlos Sanches, que não é o mais famoso, e na lateral direito o mestre da joelhada Zúñiga. E que Copa boa essa, né? Não tô falando do Brasil porque a gente sabe o que aconteceu, mas no resto foi muito legal. 12 de junho de 2014 veio a estreia Brasil e Croácia, que teve um gol especial do Marcelo e uma boa atuação do Oscar e Neymar. Só que a estreia do grupo 6, onde estava a Colômbia, veio dias depois. No primeiro jogo, o Rames Rodrigues já chora no hino, e o primeiro gol veio numa cagada absurda. Pablo Armeiro finalizou após uma deixada inteligente do camisa 10, mas foi um gol importante para começar, e já teve a primeira dança dos colombianos. Theo Gutierrez foi quem ampliou, e o terceiro gol seria de Rames, o primeiro dele naquela Copa, e a Colômbia já vencia na estreia. O segundo adversário seria a Costa do Marfim, e pô, como eu gostava daquela seleção, tá? Não tanto assim pelo futebol, mas era uma seleção muito carismática, tinha um uniforme que era muito bonito, eu gostava das cores da camisa, e tinha Drogba, tinha Gervinho, era um time que eu gostava de ver. Falando de uniforme, o da Colômbia também era marcante, e no jogo mesmo, mais uma vez, o Rames Rodrigues deixou o dele de cabeça. E em um jogo de uma ótima atuação do Quadrado, a Colômbia venceu por 2-1. Com isso, eles já estavam classificados e foram se tornando o xodó de muita gente, porque todo gol era dança e era uma seleção que não tinha o que se odiar, eles eram muito carismáticos. Já dava pra considerar uma sensação? Não. O Rames já dava pra dizer que chamava muita atenção? Também ainda não, só que aí a gente chega no jogo contra o Japão. Ah, e o Pekerman poupou o time, tá? O Rames começou no banco, importante ressaltar. E vamos pelo ponto de vista dele. Quando ele entra, ele já deixa 2 assistências pro Jackson Martinez, e o placar que era de 1-1 naquele momento foi pra 3-1. Outra coisa que aconteceu foi o goleiro Mondragon que bateu o recorde naquele dia de mais velho em Copas, tinha 43 anos. Só que o grande momento também ainda não era esse. Em uma bola tocada do lado esquerdo da área. Rames contra um japonês qualquer. O camisa 10 fez uma pintura, um gol lindo. O corte, a cavada, a comemoração. Ali todo mundo olhou de fato pra Colômbia. Quem era aquele moleque que fez gol nos 3 primeiros jogos? Estamos falando do artilheiro da Copa. 9 jogos, 9 pontos, 9 gols e boas vitórias. O país mais do que nunca se via com potencial de ir longe. Isso dependeria das oitavas de finais contra o Uruguai. Um jogo que você com certeza se lembra, mas antes dele eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Primeiro, muito obrigado. Eu queria agradecer pelo desempenho recente do canal que tá indo muito bem. E esse vídeo aqui é meio que um teste porque eu tô tentando fazer um conteúdo meio aleatório, mas que é diferente. E me diz aí se vocês gostam desses assuntos meio longe do eixo Brasil, Champions League, Libertadores, porque se vocês gostarem eu posso sim fazer mais e é um trabalho bem difícil de fazer. Então, se você não tá inscrito, por favor, me dá uma chance. Agora voltando, Uruguai e Colômbia, a gente tinha diferentes cenários. Seria o primeiro teste de verdade ali. O Uruguai não vinha de uma grande Copa, mas tinha mais nomes, e a Colômbia teria seu primeiro teste de fogo contra uma seleção um pouco mais forte. Era o dia de ver se aquele Rames era tudo isso mesmo. O Uruguai, porém, não tinha seu principal nome. O Suárez tinha tido aquele momento de carinho com Chiellini, só que ainda tinha Furlan e Cavani. Não era um time bobo não. O palco seria o mais grandioso possível, o Maracanã. Só que de repente, o gol mais bonito e mais lembrado daquela Copa aconteceu. Rames recebeu no peito e num giro de corpo acertou um chutaço de esquerda. Um gol tecnicamente perfeito, do jogador que mais encantava naquela Copa. Era um gol de Puskás. E calma aí, golaço, tá? Não tenho o que falar, mas pra mim, na minha opinião, o gol que o Van Persie faz contra a Espanha era mais bonito. Não só contra esse gol do Rames ter ganhado, foi um baita de um golaço, mas eu preferi o outro. Seguindo o jogo, a Colômbia marcou mais uma vez, e o gol adivinha, o Rames. O jovem de 22 anos estava impossível. A seleção poderia ser mais forte do que se imaginava, mas quem carregava ofensivamente era ele, e o potencial dele seria gigantesco. Os grandes clubes já estavam de olho. Nas quartas, o adversário seria o Brasil e a gente já poderia ter perdido aqui, né? Mas a história foi a seguinte. O jogo seria em Fortaleza, a seleção brasileira contava com um ataque de Hulk, Oscar, Fred e, claro, o Neymar. E, inclusive, deixa eu fugir do assunto e falar uma coisa. Essa Copa não tem grandes coisas pra gente lembrar, mas eu acho essa camisa muito melhor do que as que saíram depois. A de 2022 também era bonita, era legal, mas essa de agora eu acho feia e a que vai sair depois eu tenho zero esperança também, até porque a Nike tá de sacanagem. Enfim. Vamos voltar pra Colômbia. No jogo, o Felipão fez um rodízio no Rames, algo que foi inteligente, e logo de início o Brasil abriu o placar com o Thiago Silva. A Colômbia chegou até a empatar, só que foi um gol impedido, até o que aconteceu no minuto 67. O Davi Luiz acertou o chute da sua vida. O Brasil parecia que estava em sintonia com o universo e que buscaria aquela Copa. E aquele gol até rendeu pro Davi Luiz milhões de oportunidades de bater faltas depois. Até porque vai que ele acerta de novo aquele chute contra a Colômbia em 2014. Aquele jogo ainda rendeu um amarelo pro Thiago Silva, que ficou fora da semifinal. E no minuto 86, a lesão do Neymar. A joelhada do Zúñiga que quase o deixou paraplégico. Um momento muito triste naquela Copa no final
do jogo que já estava meio decidido, apesar de que aos 79 o Rames tinha diminuído de pênalti. Sim, de novo ele. Ao fim do jogo, Rames, assim como fez na estreia, chorou, só que dessa vez o mundo inteiro olhou pra ele, e principalmente o Davi Luiz teve uma atitude muito bonita. O nome daquela Copa era Rames, gol em todos os jogos, foram 6, artilheiro da Copa, pra muitos o melhor jogador, vencedor do prêmio Puskás, e a Colômbia extremamente carismática faria sua melhor participação em mundiais de sua história, e iniciava-se uma geração muito promissora, assim como a de 90, mas essa chegou até mais longe. E bom, dá pra dizer que esse time seguiu sendo forte e o status hoje da Colômbia, apesar de não ser gigantesco, é um pouco maior. E o Rames após a Copa teria muita expectativa, tanto que foi simplesmente pro Real Madrid, só que ele gosta mesmo de jogar na Colômbia. Teve seus lampejos, passou pelo Bayern e até voltou ao Brasil jogando no São Paulo. Só que desde então ele é fraquíssimo por clubes e quando veste a camisa amarela, ele deita. Foi de novo pra Copa em 18, de novo passou da fase de grupos e de novo o Rames chorou, mas foi uma queda pra Inglaterra em um jogo que tinha totais condições da Colômbia passar, então não foi qualquer coisa. Na Copa América do ano passado, por exemplo, voltou a ser principal jogador de um torneio como esse, e agora, aos 34 anos, chega em 2026 pra mais uma Copa com seu país. E apesar de ser um jogador extremamente preguiçoso, ele volta ao Mundial como capitão de sua nação e ele dá a vida. Em um time que até tem gente pra dividir o palco, principalmente o Luiz Dias. Será que a Colômbia pode fazer uma atuação melhor que a de 2014? Acho difícil, mas veremos. Dá pra gente ver um crescimento também. 2014 volta pra Copa, 2018 vai de novo, chega à final de Copa América no ano passado. Não é um super time, mas melhorou. Sobre o Brasil, a gente passou da Colômbia e depois pegou a Alemanha. Fazer o quê? Aquela Copa de 2014 foi mágica. Muitos momentos marcantes, alguns mais tristes do que deveriam. Só que teve também aqueles países que surpreenderam, tanto a Costa Rica, que fez uma fase de grupos impecável, quanto a Colômbia, que emplacou o melhor jogador da Copa para muitos. Entre uma geração e outra, muitas mudanças. Mas a coisa que era igual era um protagonista específico, um camisa 10, um jogador que encantava e que colocava jogos no bolso. Se nos anos 90 era Carlos Valderrama, em 2014 foi Rames Rodrigues. E em 2026 o mesmo Rames tentará de novo, em uma situação totalmente diferente. Mesmo assim, aquela geração colombiana tem que ser lembrada. Um país pequeno que não tinha tanta história assim em mundial, mas naquele momento a Colômbia chocou o mundo.